Em 2024, o uso da inteligência artificial se popularizou em escala global. Ferramentas como os chatbots, sistemas de recomendação e modelos automatizados começaram a fazer parte ativa do cotidiano. Ao mesmo tempo, pesquisas apontam um crescimento significativo no uso dessas tecnologias, levantando alertas sobre dependência, impactos psicológicos e riscos sociais. Segundo pesquisas, metade dos brasileiros acredita que a IA pode tomar decisões melhores que um ser humano. Especialistas alertam que, sem regulamentação clara, o uso desmedido pode afetar a autonomia humana, a concentração e a saúde mental. Olá, esse é um programa da disciplina de Jornalismo e Mídia Sonora, junto à Rádio Web UFN. Meu nome é Andressa Rodrigues e junto comigo estão o coordenador adjunto do curso de Psicologia, Felipe Schroeder, e o coordenador do curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Mircos Martins. Ambos da UFN. Hoje o tema do nosso debate é o uso da inteligência artificial e os seus impactos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Obrigado. E começar falando, a IA ela tem sido usada como uma ferramenta de apoio emocional, companhia e até mesmo de tomar as decisões, né? Professor, do ponto de vista da psicologia, quais são os principais impactos emocionais e sociais do uso excessivo da IA no cotidiano das pessoas? Olá, obrigado pelo convite de estar aqui. É um debate muito interessante esse, né, que a gente está entrando agora, nos últimos anos, especialmente com o surgimento dessas ferramentas. De certa forma, esse impacto ele já existe, ele tende a se acentuar mais, e é uma relação que, digamos que a gente ainda está ainda em aberto em termos de consequências. Eu pensando assim, tipo, por exemplo, hoje se conversa com ferramentas, já entrando numa conversa no chat com a máquina vai dialogar com a gente a partir de informações que ela vai extraindo do nosso perfil, ou já tem, enfim, né? Antigamente, as pessoas poderiam ir, até hoje vão, cartomantes, também pedindo, decida por mim, também pedindo, por favor, faça alguma coisa, né? Me diga o que eu fazer. Os cartomantes vão falar, vão dizer, vão ganhar uma grana com isso, tal, é aquilo ali, não vai acontecer muita coisa, não acontece nada, tal. Tu sabe ainda que tem algum limite em termos de uma certa ética humana, se podemos supor que um cartomante vai ter uma certa empatia com a pessoa, né? A grande questão que eu vejo é essa, assim, o que dentro desse comando que está estruturado enquanto uma inteligência, quais são os limites disso em termos de saber, assim, até que ponto isso vai ser a pessoa frágil, uma pessoa fragilizada emocionalmente, preciso de ajuda, por favor, decida por mim, o que eu faço, etc, etc, converse comigo, etc. Como é que a fragilidade, como é que a máquina vai identificar isso e vai dizer, cara, tu não podes ficar por aqui, liga um som de alerta, uma coisa assim. Para isso seria interessante. Agora, esse limite que eu fico pensando, assim, como é que nós vamos conseguir lidar com isso? Porque esse fenômeno de as pessoas desejarem alguma coisa e por favor, o que eu devo fazer? Nós vamos perguntar para vários amigos até achar o amigo que vai dar a resposta que elas querem ouvir. E vai dizer, eu vou fazer agora que eu escutei a resposta, sabe? Sim. Então, essa é uma questão muito humana em relação a essas necessidades, são totalmente humanas, sempre existiram, sempre vão existir. Agora, com a ferramenta da inteligência artificial, né, quais os limites e a identificação desse, até onde isso vai, em termos de que a pessoa vai desenvolver um senso de total dependência daqui a pouco. Então, existem perfis, existem fragilidades que ainda, talvez, a gente precisa mapear, assim, para ter um cuidado, para realmente estabelecer um certo limite, para identificar as pessoas que, vamos dizer assim, dependem em demasia, ou já atravessam uma certa linha, vamos dizer, nessas relações. Sim, e, professor, muito se fala da inteligência artificial ela ser usada, às vezes, até para substituir, né, um trabalho humano. E até que ponto, né, qual que é o limite entre a IA como um apoio e a IA como uma substituta desse raciocínio humano? Olá, obrigado pelo convite também, né? Fico bem feliz pela oportunidade e a discussão, assim, é uma discussão importante
envolve muito a questão de uso da inteligência artificial, o que realmente é uma inteligência artificial, o que é inteligência, né? São várias perguntas ali. Então, entrando nesse campo mais de a máquina substituir o humano, a gente teve sempre essa preocupação desde sempre, desde que surgiu algum tipo de tecnologia, quando surgiu na agricultura alguma ferramenta que aumentasse a produtividade, e as pessoas, agora não vamos ter mais pessoas trabalhando no campo, as máquinas vão substituir. Depois a gente chegou numa outra era tecnológica onde os computadores fizeram cálculos. Aí as pessoas que faziam cálculos manuais acharam que iam sumir também. Então, cada nova era tecnológica, as pessoas têm receio de serem substituídas. Isso parece que é um medo da humanidade, assim, nós vamos ser substituídos por alguma coisa. E no final das contas, quando a gente vive a tecnologia, tá? Bem assim o termo, vive a tecnologia, a gente acaba descobrindo que não é bem assim. A tecnologia acaba trabalhando junto com a humanidade e ela sempre vai beneficiar aqueles que têm maior criatividade, né, de resolver problemas e de se adaptar a novos meios, né? Então, a inteligência artificial, na realidade, é uma nova ferramenta que as pessoas que conseguirem se adequar a ela vão saber tirar proveito e vão dar vários passos na frente de quem não utiliza a ferramenta. E ela vai propiciar também o surgimento de novas soluções, novos problemas que a gente nem tem noção agora, né? Então, eu sou positivista em relação à tecnologia, sabe? Ela não vai substituir o humano. Ela vai substituir humanos que não querem fazer nada. Aquele humano que está na zona de conforto e não quer aprender alguma coisa nova, que não quer arriscar, que não tem curiosidade para aprender algo novo, esse aí vai ser substituído, com certeza. Mas a IA sozinha, ela não faz tudo isso. E talvez lá à frente, quando surgirem novos tipos de IAs, porque estão surgindo muito rápido, né? Mesmo uma IA tendo uma certa independência, ela não vai substituir totalmente o que o humano faz, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente pode ficar mais tranquilo e pensar no sentido de como usar as ferramentas a nosso favor, como aprender a usar elas e tirar proveito disso. Professor Felipe, muito você fala, né, e tem pesquisas que falam muito sobre como essa tecnologia ela afeta muito a autoestima e também gera uma dependência. Como que o senhor enxerga essa relação entre a dependência tecnológica e a saúde mental, né, que muitas vezes é afetada? Isso. Eu acho que a saúde mental vem antes da relação com a tecnologia. A pessoa que já tem baixa autoestima, por exemplo, uma tendência para isso, ela construiu isso a partir de experiências da vida ao longo da sua existência, então das suas relações afetivas. As pessoas com baixa autoestima são mais suscetíveis a serem influenciadas de uma forma muito mais enfática por questões externas, de julgamento e de comparação. Então, hoje em dia, isso sempre foi assim, mas hoje em dia, talvez com a facilidade de se estabelecer esse tipo de relação, que afinal de contas, antigamente nós comprávamos as revistas nas bancas e hoje em dia nós temos revistas se renovando cada segundo na nossa mão a partir das redes sociais. A gente se compara, a gente o senso crítico em relação a isso é muito da questão da maturidade emocional da pessoa. O senso crítico que ela tem que ter, saber quem ela é e não ficar dependente das avaliações totalmente de algum ponto, buscando algum reconhecimento ou algum tipo de uma relação afetiva colocada em cima de uma relação supostamente tecnológica. Eu sempre me lembro do filme Her, né, do Joaquin Phoenix, que ele diz que ele tem uma relação afetiva com o aplicativo, que é a namorada dele, né, praticamente. Mas isso são coisas arquetípicas, assim, porque a gente pode entrar numa questão, quanto uma fragilidade psíquica. Daqui a pouco o Wilson lá do Náufrago, eu posso construir uma boneca uma bola de vôlei e achar um objeto para me relacionar assim. É essa questão. O problema, a tecnologia em si não tem nenhuma relação exatamente em prejudicar a saúde e as pessoas. Acho que isso que você falou é legal, assim, porque a gente não pode achar que a tecnologia é uma coisa ruim. Ela não é. Ela não tem esse poder todo de, digamos, causar um problema psíquico na pessoa. O problema psíquico já vem antes. Ele não é causado pela tecnologia.
A pessoa vai ter esse problema de saúde mental vai ser da pessoa. E claro que isso vai ser evidente também na relação que ela vai fazer com tudo na vida, inclusive com a tecnologia. Mas a tecnologia não causa, de jeito nenhum, problemas psicológicos, ela em si. E o senhor, professor Mirkus, dentro desse estudo tecnológico, como que o senhor enxerga essa dependência tecnológica com a saúde mental? Então, aí eu vou estar pisando em ovos para responder, porque a questão psicológica não é bem o meu campo. Meu campo é desenvolvimento tecnológico. Mas a gente tem visto alguns casos, assim, na literatura principalmente, né? Casos onde as pessoas, como o professor já falou, elas já vêm trazendo uma bagagem de fragilidade e a tecnologia só amplifica isso. Então, a tecnologia está ali como um meio, né? E o meio acaba fortalecendo aquele problema e as pessoas julgam a tecnologia como causadora. Eu acho muito forte isso. A gente vê muitos casos de dependência tecnológica e ultimamente ela tem se fortalecido basicamente porque os modelos de inteligência artificial atuais, eles passam num teste chamado teste de Turing, que é um teste onde se tu pegar uma máquina e tu colocar a máquina num local onde tu não consiga enxergar ela e tu estabelecer comunicação com ela e não diferenciar se ela é um humano ou máquina, se diz que a máquina passou no teste de Turing, tá? E as máquinas atuais, ChatGPT, Gemini, Alexa e outros aí semelhantes, se tu conversar com a máquina, tu não consegue notar uma diferença se é humano ou não que está respondendo ali. Eu sempre fico imaginando um cenário hipotético. Imagina a gente pegar uma pessoa dos anos 70, 80 e colocar hoje, assim, congelei ele lá naquelas anos 70, 80 e descongelar hoje e ele enxergar alguém conversando com a Alexa. Ele vai dizer que tu é esquizofrênico. Porque a maneira como tu tá conversando com a tecnologia é como se tu estivesse conversando com alguém. Isso. Então, pensa nesses casos onde as pessoas começam a criar afetos, né? Porque elas são fragilizadas de uma certa forma, já predeterminadamente, ela começa a criar afeto com um dispositivo que tem aquela inteligência artificial ali, que está passando no teste de Turing. Tu não sabe se é uma pessoa ou uma máquina ao outro lado. E a pessoa, como já está frágil, é muito fácil ela nutrir sentimento e confundir o que está acontecendo ali com um sentimento mais forte, que é um sentimento humano, né? Como se estivesse se relacionando com outro humano. Então, eu acredito que essa fragilidade no sentido amplo, muitas vezes passava desapercebido porque não existia a oportunidade dele crescer nas pessoas. E agora, como a gente tem a tecnologia e ela está disponível para um maior número de pessoas, está aflorando isso na população. Então, várias pessoas que já tinham uma fragilidade e talvez nem ia aparecer nunca, porque ela não tinha acesso a isso, agora ela tem. Então, por causa disso, talvez que a gente consiga enxergar alguns casos das pessoas se isolando socialmente, ficando só em contato com tecnologia, porque ela já tinha essa fragilidade. Ela ia em círculos sociais e saía para conversar com outras pessoas, porque era uma obrigação social sair para se comunicar. Talvez, agora com a disponibilidade tecnológica, com rede social e tal, ela não se vê mais obrigada a... eu vou ter que sair, eu vou ter que conversar, vou ter que fazer interação real com pessoas. Eu vou continuar com relação, só que agora eu estou direcionando esse meu comportamento para máquinas. Então, é difícil. Eu acho que esse comportamento é anterior à tecnologia, ela só está ali como um meio para aflorar esse sentimento aí. O senhor comentou, até deu o exemplo, né, que as máquinas elas acabam parecendo muito humanas, né? Sim. E um dos grandes debates é sobre a ética, né? Até que ponto isso seria ético? Porque nós temos muitos a lidar com algoritmos, né, que tomam as decisões, que pautam as prioridades e que também aprendem esses comportamentos humanos. E quais são os riscos mais urgentes, assim, eticamente falando, em relação ao uso excessivo de IA? Então, quando a gente está falando de uso de IA, nós temos que ver duas perspectivas. Quem constrói a IA e quem consome a IA. E aí, a parte ética de uma IA, eu acho que o mais importante é entender quem constrói a IA. Tá? Então,
Não adianta nada eu querer cobrar a IA de uma determinada ferramenta, né? Desculpe, cobrar a ética de uma determinada ferramenta de IA, se eu não estou consciente de quem está fazendo ela. Então, eu não sei quais são os interesses de quem desenvolveu a ferramenta. Eu não sei se, ao conversar com a ferramenta, ela está coletando meus dados e usando como esses dados do outro lado. Se ela está me modulando ou se está somente sendo uma reação ao que eu estou pedindo para ela. Então, tem várias nuances ali que a gente tem que cobrar a ética de quem desenvolve. Então, a máquina não vai ter ética própria. A máquina tem uma ética que é vinda de quem a desenvolveu. Então, existe muita discussão em relação a isso, né? Construir uma regulação ética em relação às IAs, mas o importante é regular a ética de quem está fazendo. Eu acho que regular a ética de quem está utilizando é muito diferente. E aí eu acho que a parte de usuário, a gente tem que se preocupar mais em educação das pessoas e conscientização de como elas estão utilizando ferramentas. Né? Que nem a gente estava pensando e conversando antes, as máquinas elas estão sugerindo muitas coisas para nós e nós nem nos damos conta, né? Nós só vamos aceitando aquilo, vamos aceitando. Então, será que nós estamos sendo humanos quando a gente está utilizando uma ferramenta dessas? Tem uma pesquisa bastante interessante do início desse ano, né? Então já tem, tecnologicamente falando, já é meio obsoleta o estudo, mas vale ainda, que as ferramentas de streaming, tanto de streaming de vídeo quanto de áudio, 80% dos usuários respondem que o próximo filme ou a próxima música que eles estão ouvindo não foram eles que escolheram, foi sugestão. E quem sugere isso são algoritmos de IA dentro das ferramentas de streaming. Então, onde é que está o humano nisso? Eu vou escolher a próxima música que eu quero escutar. Eu vou escolher o próximo filme que eu vou assistir. As pessoas estão deixando isso, essa decisão, estão deixando para a máquina. Será que isso é um comportamento interessante? Acredito que não. Então, eticamente, a gente tem que ensinar o usuário a usar, dar educação para ele. Não é com cobrança que a gente vai conseguir resolver o problema. O problema, a real questão da ética é bater em determinadas perguntas, em determinados questionamentos, em quem está desenvolvendo as ferramentas da inteligência artificial. Eles são importantes nesse sentido aí. Professor, pegando muito da fala do professor Mircos, de cobrar a ética de quem desenvolve, também tem o lado de quem utiliza, né? O senhor acha que, como, né, são pessoas mais fragilizadas que vão buscar esse apelo, né, esse apego à IA, o senhor acha que é possível essa cobrança de ética de quem utiliza? De quem utiliza, eu fecho mais com a cobrança de ética de quem produz a inteligência, quem economicamente banca isso, sem entrar em teorias conspiratórias, mas já mais ou menos indo para elas, qual o interesse? Não me dá ideia, que esse assunto aí a gente pode ir longe. As próprias redes sociais hoje em dia, né? Todas essas questões que a gente está vendo no mundo hoje acontecendo, né? Enfim, fenômenos de ordem política, social, tudo isso tem uma conotação, assim como o próprio streaming, como tu disseste, né? Daqui a pouco não se torna humano porque deixa de ser natural, porque já tem porque o convencimento vai se dando de uma forma sutil, frequente, e por intensidade talvez, mas a frequência da sugestão e também da leitura das necessidades de quem está usando a inteligência. Aí que entra a fragilidade e o senso crítico para que a gente tenha uma noção. Uma criança de 6, 7 anos, ela não vai ter senso crítico para identificar alguma coisa. Ela vai ter que ser trabalhada educacionalmente nisso na escola. A escola tem que, eu acho que estaria mais preparada para isso do que os grupos familiares. Eu acho que tem que ter um compromisso quanto a isso. O senso crítico de diferenciar, assim, de descobrir o que se gosta e não de assimilar de fora, assim, de uma forma muito pronta. Então, eu acho que o compromisso ético, realmente, de regulamentar, é saber proteger as pessoas vulneráveis, emocionalmente, psicologicamente, a ter uma relação de dependência, ou daqui a pouco de virem a sofrer consequências e entrar em sofrimento psíquico desnecessários, mas a partir de influência
de grupos ou questões econômicas, políticas, como a gente vê, as pessoas são vulneráveis e a inteligência, a máquina, é muito hábil em identificar as necessidades psicológicas dos usuários da internet. É fácil. É muito fácil. Existe uma área específica para isso. Análise comportamental dentro do usuário ali. Então, é muito fácil. É fácil. Uhum. A gente pode pegar o perfil aqui, pega os dados, idade, onde mora, o que comprou. Né? Exato, perfil do consumidor ali, deu. Alguma coisa familiar, tu já, na hora, tu vai dar um prognóstico de comportamento. E aí vai ter modular o resto da vida enquanto estiver usando aquele aplicativo ali. Isso, porque daí se a empresa ou sei lá quem coordena essa coisa meio fantasmagórica e paranoica, assim, né? Quem domina as redes sociais, isso vai tornar a pessoa teoricamente controlada por um Big Brother, por uma inteligência disseminada que vai formando esses grupos. E as pessoas vão perdendo o senso crítico. Essa é a questão. Isso, mas não é tão conspiratório assim, porque vamos pegar o exemplo de uma rede social qualquer aí. Instagram, sei lá, TikTok. Sim. Vocês podem ter... vamos pegar um exemplo de uma pessoa normal, comum, assim, deve ter ali por volta de umas 300, 400 pessoas amigas. Isso. Quantas dessas 300 e 400 você consegue enxergar na sua timeline durante o dia? As pessoas não enxergam as 200. Elas vão ver umas 10, 20 no máximo durante o dia. E por que são escolhidas aqueles 10, 20 pessoas para aparecer mais tempo diariamente e de forma contínua? Porque a partir do momento que se identificam os padrões semelhantes entre essas duas pessoas, uma influencia a outra e aí se torna mais fácil para um algoritmo tornar o comportamento controlado, modulado, né? E isso acontece a todo dia, né? Agora a gente está falando sobre inteligência artificial, né? E as pessoas que estão ouvindo a rádio também vão estar, de certa forma, emitindo essas palavras no ar ali. Aposto, eu aposto dinheiro nisso, que até o final do dia vai aparecer propaganda sobre curso de IA, curso de utilização da rede social e algum assunto relativo a isso, porque o sistema está escutando e está entendendo tudo que a gente está falando. Daqui a pouco eles captaram, pegaram a tua localização, a minha, a tua e o local contigo e já vão... Exato. Já foi. Então, é todo momento modulado, né? Isso, é claro. E você acha que existe um equilíbrio entre um uso saudável de inteligência artificial e um uso prejudicial? Esse equilíbrio que vai dar realmente... pensando no uso... se a gente... Tenta não quebrar em ruim ou bom, né? Mas, assim, pensando uma coisa super legal que a inteligência faz é daqui a pouco identificar alguns padrões de risco de comportamento em que pessoas que precisam de ajuda especializada, por exemplo, queriam se beneficiar de determinado tratamento psicológico. Isso é excelente. Isso pode ser usado em sistemas de saúde, em todas as áreas, por exemplo. Então, são coisas muito, muito interessantes que podem acontecer. Eu sempre tento ver assim que como nós podemos levar isso realmente para fomentar que as pessoas continuem, desenvolvam um senso de autonomia e as questões que são tão importantes no nosso convívio social, o nosso convívio social como um todo possam ser trabalhadas, estimuladas dentro de contextos com a ajuda da inteligência. Por exemplo, eu acho que nós não devemos vê-la como uma coisa ruim, demoníaca, assim, uma coisa meio, né? Não, a gente vai ter que ver muito o que ela vai... nos ajuda muito agora a dar um salto, vamos dizer assim. Qual vai ser o salto? Né? A gente não sabe ainda direito, mas... Porque ainda existem muitas diferenças entre pessoas, entre contextos, e entre o acesso ou não acesso a esse tipo de ferramenta. Mas eu não gosto muito de pensar na questão do... O que vai ser ela como uma coisa totalmente horrível e totalmente salvadora, assim, mas existem coisas bem legais que podem ser feitas, eu acho, em favor da saúde, por exemplo. E como estabelecer um limite tanto nesse campo técnico quanto no emocional?
Esse é o debate, né? Isso que a gente não sabe como fazer ainda. Como dar um limite em algo que já veio e já tomou conta, vamos dizer assim. Agora a gente vai precisar ver realmente, avaliar se existe algum tipo de sofrimento causado onde está o excesso, para tentar proteger quem é vulnerável a um tipo de influência ou dependência emocional com algo tão abstrato. Uma coisa interessante da relação em termos de que tu vai ver na tua timeline, assim, é como se eles pegam pessoas parecidas conosco. E daí é como se a gente se olhasse toda hora para se auto dizer, olha aqui, inconscientemente. Exato. Então eles criam eles querem que a gente se veja. Olha só. E aí o comportamento vai ser parecido. Eu vou querer copiar aquele comportamento porque estou me enxergando, né? Isso, vai se retroalimentando. Agora, a pessoa que não tem senso crítico para isso é perigoso. Não identifica, né? Aí ele só consome e vai reagindo àquilo que está sendo sugerido. E isso causa sofrimento. Então, a parte ética é nisso, acho. A gente tem que tomar cuidado nisso. Uhum. E para o senhor, professor Mircos, o senhor acha que existe um equilíbrio nessa parte que vai prejudicar e auxiliar, e como que estabelece esse limite? Então, eu concordo ali. A gente identifica bastante problemas quando a pessoa que está consumindo a ferramenta, o aplicativo, enfim, ela não tem um controle anterior, ela não tem um senso crítico para ela diferenciar se aquele uso é bom ou não. Então, eu sempre, quando eu falo com alguém sobre inteligência artificial, eu penso assim, eu troco uma ideia no sentido de que a gente não vai conseguir nunca voltar uma tecnologia para trás. Tipo, depois que a tecnologia surgiu, ou ela é superada por uma melhor, ou então ela amadurece e se torna uma verdade de uso, né? Mas retirar uma tecnologia, são pouquíssimos casos que a gente vê em relação a isso. Então, inteligência artificial, a gente não vai viver sem inteligência artificial a partir de agora. O que a gente pode fazer é fortalecer o humano que está usando a IA. Né? A gente tem que voltar a ensinar as pessoas a enxergar o que é bom e o que é ruim. Não deixar a pessoa... as pessoas, elas ficam meio que amorfas, assim, sem muito poder de decisão quando elas estão recebendo tudo mastigado. Né? Então, se a IA está entregando tudo que ela quer, ela não vai querer saber se é boa ou ruim, ela está recebendo o que ela quer. Esse é o problema. A gente tem que mostrar para os usuários, para as pessoas, diferenciar um uso bom e um uso ruim. Eu vou dar um exemplo, acho que é legal, assim, um exemplo que não é nem texto, nem voz, é de imagem. A maioria das pessoas vê filtros de aplicativos, né, de rede social, de imagem, de foto. Então, a maioria deles vem com filtro já embutido, nem pergunta para o usuário se quer usar o filtro ou não. Quando pega um smartphone e tira uma foto, faz um selfie, ele aplica automaticamente um filtro, sem perguntar para o usuário se ele quer usar ou não. Isso é uma IA que faz. Né? Então, tira ruga, tira espinha... tem um olho que está sem brilho, ele vai lá e faz uma alteração, enfim, deixa tu com um rostinho de Hollywood lá. Mas e daí, penso o seguinte, a pessoa se acostumando com aquela imagem que ela está vendo na sua rede social, o que acontece quando ela se enxerga no espelho? E que ela vê que não é aquela pessoa que está aparecendo para todo mundo? Às vezes a gente vai numa festa, eu já discuti isso, acho interessante, tu vai numa festa... de casamento, por exemplo, tá todo mundo arrumado, pintado, todo mundo bonito e tal. Daí tu vê no outro dia, depois da festa, tu não reconhece a pessoa que estava na festa lá. Então, a rede social é parecido com isso. E tá usando uma IA por trás para modular como as pessoas estão aparecendo para os outros. Mas como que ela se enxerga? Será que tá causando um problema para a pessoa que depois vai... espera aí, vou ter que corrigir isso aqui porque lá no meu aplicativo eu sou assim e na verdade eu não sou. Isso é uma dependência emocional que denota fragilidade psíquica. Exato. Quanto mais intenso for isso, maior a fragilidade. E é muito importante isso, é muito importante. Os algoritmos estão ficando cada vez mais eficientes em relação a isso, porque várias pessoas devem ter já vivido esses aplicativos que pedem assim, eu tenho uma foto tua lá em 2020,
poste uma foto agora, vamos fazer a comparação entre lá e agora. Por que eles pedem 2 fotos da gente? Para pegar e ver o que está mudando na nossa fisionomia e treinar um algoritmo para criar esses filtros aí. E para deixar os filtros cada vez mais perfeitos, de forma que tu não consiga enxergar numa foto que foi usado um filtro. Ele vai só te deixar bonito, entre aspas. Então tá padronizando todo mundo. Né? Isso aí causa um problema, talvez, bem forte psicologicamente, né? E para finalizar, então, o nosso debate, professor, você acha que o ser humano ele vai conseguir conviver de uma forma saudável com a inteligência artificial ou a gente está indo para um caminho de dependência que é inevitável? Eu acredito que a gente vai ter as duas coisas. Mas eu quero sempre, acho que nosso trabalho, acho que dentro do nossa responsabilidade social também aqui na universidade, em toda a nossa vida, acho, a gente tem que tentar e mostrar que a gente tem que ter um senso crítico, de entender, diferenciar o que é uma proposição de uma inteligência artificial ou de uma tecnologia ou da internet, ou sei lá de quem, e quais são os nossos sentimentos e o que é importante em termos mais orgânicos. Porque daí, essa é uma oportunidade, talvez, a gente conseguir identificar essa parte mais humana, que seria a parte mais das nossas diferenças. Dar evidência às nossas diferenças e singularidades. E trabalhar, tentando evitar que as pessoas busquem algum tipo de reconhecimento ou de sustentação emocional em abstrações tecnológicas, em abstrações de si mesmas, fabricadas motivadas por algo que é totalmente impessoal, que pode levar ao isolamento, ao não convívio social. Então, nosso cuidado é quanto a isso. Eu acho que dá para conviver tranquilo. Eu acho que como fala o professor, nós não tem volta, não tem como voltar. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. De uma forma, tentar evitar que as pessoas fiquem apáticas ao perder a sua sensibilidade, se dessensibilizem do contato humano. Isso que é o problema. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e nós vamos ter que aprender também a dar esses limites. E também extrair o que pode para a gente ajudar muito, né? E para você, professor, o senhor acha que o ser humano ele consegue viver de forma saudável com a IA ou estamos caminhando para uma parte mais de dependência? Também concordo com o professor Felipe. Acho que as duas vertentes vão acontecer. A gente tem que ter o lado positivo. A gente